Olá Brasil, olá meus queridos alunos, eu sou o professor Vitor Cruz e estou aqui para ministrar a disciplina de ciências para todos vocês. É hoje que a gente começa um longo passeio sobre o corpo humano. É hoje que a gente vai entender um pouco mais sobre os sistemas que compõem o nosso organismo. Hoje a gente vai começar a falar sobre o sistema digestório. Nossa professor, e o que é o sistema digestório? Aqueles alunos que prestaram atenção na pílula que a gente enviou para vocês de mais ou menos 1 minuto e meio, 2 minutos, dando um resumo do que seria essa aula, pedindo para que desse uma lida no material complementar que foi disponibilizado, aqueles alunos já sabem o que é o sistema digestório. E a gente não fez isso de forma aleatória, pessoal. A gente fez isso para potencializar o aprendizado de vocês. Entendam que é muito mais fácil que vocês cheguem aqui na aula já sabendo mais ou menos do que se trata, do que eu vou falar. Dessa forma, tudo que eu falar durante a aula vai servir de forma mais esclarecedora do que, é um primeiro entendimento. Eu vou primeiro conhecer. Quando a gente já conhece, por mais superficial que seja determinado assunto, e esse assunto é nos passado novamente, a gente tem um desempenho um pouco melhor. Então, pessoal, é justamente isso, essa rota de aprendizagem que a gente quer fazer com vocês. Então, nos ajudem, estudem antes de vir, estudem em casa, quando começar a assistir a aula, podem ter certeza, o aprendizado vai ser potencializado e vocês vão aprender que não vão nem perceber o quanto vocês estão aprendendo, a quantidade de informações que está sendo absorvidas e assimiladas por vocês. Ok? Então vamos lá. Para a gente iniciar a nossa aula, do que trata o sistema digestório? O que é o sistema digestório? Se a gente imaginar que para sobreviver a gente precisa se alimentar, se a gente começasse a fazer algumas perguntas, né? Nossa, tudo bem, para sobreviver eu preciso me alimentar. Mas o que acontece? Por que os nutricionistas eles dizem que a gente tem que ter uma dieta balanceada? Uma dieta que tem que ser rica em vitaminas, ricas em proteínas, uma dose correta de carboidrato, de gordura boa, uma quantidade muito baixa do colesterol. Por que a gente deve ter isso? Para que o nosso organismo ele possa funcionar da melhor forma possível. E como que a gente vai conseguir isso? Através da alimentação, tá? Então tá bom. Daí a gente tem um resfriado, a gente tem uma gripe e normalmente as pessoas dizem, você tem que tomar vitamina C, toma um suco de limão, toma um suco de laranja, que ele vai ser rico em vitamina C. Tá, tudo bem, eu tomo, eu tô com a inflamação na garganta, é porque ele passou pela minha garganta que eu vou ficar bom? É um efeito tópico? Não, não é um efeito tópico. Ele vai ter um efeito mais sistêmico, ou seja, ele vai ter um efeito mais interno dentro do nosso organismo. Tá? Ele vai melhorar os processos de defesa do nosso organismo. E como isso acontece? Através da absorção desse alimento. Então o alimento ele vai ser absorvido dentro do trato digestório, dentro de todo o processo que a gente vai falar durante a aula para vocês. Então, determinado local vai absorver uma vitamina C, determinado local vai absorver uma proteína, determinado local ele vai ser responsável por quebrar as moléculas de carboidrato, as moléculas de amido, transformar elas em outros tipos de moléculas que podem ser um pouco mais benéficas para o organismo. Então é isso que eu quero que vocês entendam durante toda a nossa aula. Para que ficasse uma aula de forma didática e que a gente possa percorrer todo um caminho, o que eu pensei para vocês? A gente vai imaginar a ingestão de um alimento. Então a gente vai percorrer todo o trato digestório desse alimento, desde o momento em que esse alimento entra na boca, ele é mastigado, até o momento em que ele vai ser eliminado, tá? Na forma de fezes. Então, do início da boca até o reto, a gente vai começar a falar agora. Do que é composto o sistema digestório? O sistema digestório ele vai ser composto basicamente de alguns órgãos e de algumas glândulas auxiliares. Essas glândulas auxiliares elas vão ser responsáveis por produzir algumas substâncias que vão ajudar nesse processo da digestão, tá certo? O que é a digestão? É o processo pelo qual o alimento ele vai passar desde a sua entrada na boca, passando pela sua absorção até a excreção dentro do organismo. Ok, pessoal? Então, para iniciar a nossa aula de hoje, eu vou iniciar ela abrindo o material que está aí na mão de vocês. O material que foi disponibilizado para todos, ok? Vamos lá. Eu estou aqui diante dessa plataforma fantástica
E eu estou mostrando para vocês que os órgãos que compõem o sistema digestório são boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Aquelas glândulas que eu falei, as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, eles vão servir para nos ajudar de certa forma, tá? Eles vão produzir substâncias que vão ser capazes de ajudar no processo digestivo, principalmente no processo químico da digestão, ok? Eu tenho aqui, ó, uma foto tirando a boca do resto de todo o trato digestório. Eu vou mostrar essa foto para vocês, vocês gravem e no final da aula, como eu tenho essa plataforma à minha disposição e eu vou utilizá-la, vocês vão montar junto comigo, aqui ó, todo o trato digestório. Vocês aceitam esse desafio? Vamos embora. Primeiro, ó, deixa eu abrir ela aqui. Tenho ele, tá? Consigo ampliar, ótimo. Aqui, pessoal, a gente tem o esôfago. Então, eu já passei duas etapas. Primeiro, boca e faringe. A faringe, ele cai diretamente no esôfago. No esôfago aqui, ó, a gente tem o fígado, responsável pela produção da bile. A gente vai ter o estômago, que eu estou mostrando aqui na seta para vocês. A gente tem o intestino delgado, que é depois do estômago. Ele não vem para esse grande não, tá? Vem primeiro para o intestino delgado. Do intestino delgado, ele vem para o intestino grosso, sendo eliminado no reto, ok? Tranquilo, né, pessoal? Como toda a saúde, a digestão, ela também vai começar pela boca. E na boca, pessoal, particularmente, eu vou falar um pouquinho mais para vocês de alguns cuidados que a gente deve ter, tá? Imagina que a nossa boca, ela é um ambiente propício ao desenvolvimento de bactérias. Por quê? A gente já tem muitas bactérias presentes. É sério, professor? Nós temos tantas bactérias presentes assim na boca? Sim, temos muitas. Muitas positivas e outras não tão positivas. Muitas que vão ser benéficas para que a gente possa sentir o sabor dos alimentos e outras que não vão ser muito benéficas, que podem provocar infecções. Infecções essas que podem ser transmitidas até o coração e levar até a morte do indivíduo. A gente tem que ter um cuidado absurdo com a boca. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos iniciar. Tirar ele daqui. Pegar a boca, ó. Do que vai ser composto a boca? Eu consigo até ampliar um pouquinho mais ela. Opa, ótimo, perfeito. Do que vai ser composto a boca? Primeiro, os lábios. A gente tem, ó, o lábio superior e o lábio inferior, ok? Então a gente tem o lábio superior e o lábio inferior. Esses lábios, pessoal, eles vão servir muito para fonética. Sem os lábios a gente não conseguiria falar. Sem os lábios, a gente não conseguiria mastigar tão bem também, ok? Então os lábios, além de servir bastante para a fonética, ele também vai ajudar na nossa mastigação. Como? Vou explicar já porque é da mesma forma que a língua faz isso. Mostrando aqui na tela para vocês, ó, aqui do lado, a gente tem, além dele, a gente tem todos os dentes. E quais seriam as funções desse dente, professor? Por exemplo, o incisivo que a gente tem aqui, eu estou mostrando tanto com a mão como com o mouse, esses incisivos eles vão ter as funções de cortar os alimentos, tá? Além de cortar os alimentos, os incisivos eles servem também para que a gente consiga falar, eles vão parar um pouco a língua para que a gente consiga pronunciar determinadas sílabas, letras ou até palavras completas. Então, o indivíduo que ele perdeu esses dentes anteriores e não usa um artifício protético para substituir esses dentes, ele vai ter uma dificuldade na fala. A fala fica um pouco estranha, tá? Porém, no trato digestório, a principal função dele qual é? Cortar o alimento. Já os caninos, né, que são esses dentes maiores, que realmente parecem dentes de cachorro, por isso que tem o nome de canino, os caninos ele têm a função de rasgar o alimento. Então, é intuitivo. Se eu preciso rasgar qualquer tipo de objeto e eu coloco na boca, normalmente eu vou lá, coloco no canino e faço um movimento, ok? Os premolares e molares, que estão localizados um pouco mais na porção posterior da boca, eles vão ser responsáveis principalmente pela mastigação no processo de trituração. Então, eles vão
triturar o alimento, tá? Então a gente tem dentro da boca dentes capazes de cortar, rasgar e triturar o alimento. Com isso tudo a gente consegue deixar o alimento em partículas menores para que ele possa percorrer de uma forma mais tranquila todo o trato digestório. Mas professor, alguém deve estar se perguntando, e se eu precisar cortar, rasgar e triturar um único alimento? Como é que vai acontecer isso? Para isso a gente tem a língua, pessoal. A língua vai ajudar, além da fonação também, a língua vai ajudar com que a gente movimente, assim como os lábios, mas a língua vai atuar de uma forma um pouco mais efetiva nesse caso. Ela vai nos ajudar a movimentar esse alimento dentro da boca, de forma que, se eu preciso cortar o alimento, ela vai empurrar esse alimento para a região anterior. Se eu precisar triturar esse alimento, ela vai trazer esse alimento de volta para a região posterior, ok? Então, já ficou fácil. A gente aprendeu todas as funções dos dentes, do lábio, da língua. Além da língua, eu vou circular aqui para vocês, ó. A gente consegue observar, por exemplo, a úvula, ó. Tá aqui em vermelho, a nossa querida e ilustríssima úvula, ó. A úvula tá aí circulada para vocês. A úvula que ela também vai servir por todas as vibrações. A gente consegue observar aqui, ó, nessas laterais também, as tonsilas, tá? As amígdalas. Então a gente consegue observar as amígdalas de uma forma muito tranquila também. E aqui no final estaria a garganta, ok? Então ficou fácil, deu para a gente entender bem aqui a boca. Além da boca, a gente vai passar agora para outra situação que seria a nossa faringe. Então aí, ó, eu tenho disponibilizado para vocês lábio, palato, úvula, dente e língua. A gente já explicou o que é cada um, então não percam tempo, anotem. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, anotem que com certeza vocês vão precisar utilizar lá na frente. Seja numa prova de supletivo, seja na própria prova de ciências, seja no exercício de fixação após assistir essa aula, tá? Após o entendimento da aula, eu preciso ter esse feedback de vocês, então a gente passou um exercício de fixação para saber se vocês estão conseguindo realmente fixar todo o nosso assunto. Todo esse modelo de aprendizagem que a gente desenvolveu, que a gente utiliza aqui dentro do nosso sistema, ele é pensando justamente numa maior absorção de informação pelo aluno e que o professor pode passar, tá bom? Então, contem sempre comigo, vocês vão ver que a gente vai fazer algumas atividades um pouco mais dinâmicas durante todas essas nossas aulas, mas hoje, o que é que eu quero? Eu quero que vocês prestem atenção em todos os slides que a gente passou, em todo o material complementar de leitura que a gente passou também, em tudo que eu estou conversando aqui com vocês, tá certo? Então, depois da boca, a gente vem com a faringe. A faringe que ela vai ter uma forma de funil, basicamente de 13 centímetros, tá? A faringe, ela é um órgão que compõe tanto o sistema respiratório como o sistema digestório. Nossa, professor, é mesmo? E por quê? O que é que acontece? Eu deixei aqui aberto o slide para que vocês também possam ler e se basear um pouquinho no que eu estou falando. A faringe, pessoal, ela possui um componente chamado epiglote. A epiglote, ela nada mais é do que a principal responsável por nós não engasgarmos, tá? Ela é a principal responsável, porque, ó, imagina só, para ficar melhor do que imaginar, eu vou mostrar aqui para vocês na tela. Vou pegar uma estrutura que tem uma faringe. O que é que eu quero que vocês entendam? Vou dar só uma introdução do sistema respiratório, só para que vocês possam entender um pouquinho mais. No sistema respiratório, para a gente respirar, o ar, ele pode entrar tanto pela narina como pela boca, concordam? Se ele entrar pela narina ou pela boca, ele vai passar pela faringe e depois ele vai para a laringe, tranquilo? Quando o alimento, falando agora do sistema digestório, ele entra pela boca, ele passa pela mesma faringe, só que ele não cai no nosso sistema, ele não cai no sistema respiratório, ele vai cair onde? Ele vai cair no esôfago, entendeu? Então ele vai passar pela mesma faringe, mas ele não vai para a laringe e traqueia, ele vai para o esôfago. Nossa, como é que isso acontece? Pessoal, de forma muito simples, E o homem, muitas vezes, imita até a própria natureza. Por exemplo, vocês já viram em trilhos de trem, em brincadeiras, em desenho animado, em filme,
muitas vezes o trem vem e no final ele tem 2 caminhos para percorrer. Só que o maquinista ele não tem o poder de colocar para a direita ou para a esquerda. Quem é que coloca para a direita ou para a esquerda? Um comando que tem lá e tem uma válvula e essa válvula ela direciona o trem ou para o caminho da direita ou para o caminho da esquerda, certo? Então essa válvula ela vai direcionar. A epiglote vai fazer da mesma forma. Ou ela vai tapar o caminho do esôfago ou ela vai tapar o caminho da laringe e traqueia. Tá? Se eu quero que entre ar, ela tapa o esôfago. Se eu quero que entre alimento, ela tapa laringe e traqueia. Vamos entender aqui um pouquinho melhor. O ar, pessoal, ele vai entrar ou pela narina ou pela boca. Ele vai percorrer, no caso da narina, a nasofaringe, orofaringe, que é por onde também vai passar o alimento. E quando chegar aqui na região da epiglote, ele vai mandar ela para a região da traqueia. Se for um alimento, esse alimento ele vai descer pelo esôfago. Entenderam? Não deu para entender ainda? Não tem problema. A gente disponibilizou aqui para vocês um vídeo muito interessante sobre a atuação da epiglote. Vamos viajar agora nesse vídeo. Então, ó, pessoal, imaginem só. Olha que fantástico. Aí tá a epiglote, ó. A gente tá na faringe. Tá vendo a epiglote? Ela vai mexer agora. A epiglote mexeu. Ela fechou, abriu. Fechou, abriu. Fechou uma passagem e abriu. Daí o indivíduo, ele comeu o alimento, a epiglote fechou ali e empurrou. Depois a epiglote aberta, uns resquícios desse alimento entrou no trato respiratório. O que é que acontece? O indivíduo, ele teve o reflexo de precisar... O indivíduo, ele teve o reflexo, eu vou deixar rolando aqui para vocês verem. O indivíduo, ele teve o reflexo de precisar tossir para expelir todo aquele alimento que caiu pelo canal errado. Então, algumas vezes isso acontece. Ah, professor, então é por isso que às vezes quando eu estou comendo de forma muito rápida, eu posso me engasgar? É, porque as películas, como está acontecendo agora, elas caíram no lugar errado e aí o indivíduo, ele terminou regurgitando, colocando elas para fora. Ok? Então, dessa forma, trocar aqui o fundo, colocar um fundo um pouco mais azul para a gente ficar um pouquinho melhor, mas dessa forma a gente consegue entender como que ocorre o processo. Ok, professor, eu já entendi como se dá a epiglote. Agora ficou muito mais fácil, é lógico. Uma plataforma como essa, podendo utilizar o vídeo como um exemplo, ficou maravilhoso. Agora, imagina como que seria a mastigação. Tem outro vídeo para vocês aqui, ó. O vídeo da mastigação. O vídeo da mastigação para que vocês possam entender um pouco melhor, ó. Então o indivíduo, ó, colocou a comida na boca, ele está mastigando essa comida, ele está comendo, ó, olha que lindo. Daí, ó, ele vai engolir. Engoliu o epiglote, opa, fechou o trato respiratório, empurrou para o esôfago. Chegou no esôfago, o esôfago ele começa a fazer alguns movimentos que são chamados movimentos peristálticos. Esses movimentos peristálticos, eles são responsáveis por empurrar o alimento ao longo daquele tubo cilíndrico e oco, que é o esôfago, até a chegada dele onde? Aqui, ó, no estômago. E no estômago ele vai começar a sofrer ação do suco gástrico, ele vai começar a sofrer ação das enzimas que estão presentes no estômago, tá? E aí a gente continua um processo de digestão química. Processo esse que vai ser iniciado na boca e a gente vai falar já já sobre isso. Não precisam se preocupar, tá? Mas para que vocês entendam o caminho. Como é que é? Entrou pela boca, faringe, da faringe ele vai para onde? Esôfago. O que é que eu deixei aqui para vocês de esôfago? Ó. Esôfago, um órgão cilíndrico e oco. A sua localização, ele vai desde a faringe até o estômago, ou seja, ele vai levar o alimento nesse caminho. Principalmente através dos movimentos peristálticos, que são essas contrações que acontecem de forma que empurram o bolo alimentar até o estômago, tá certo? Além disso, pessoal, a gente tem também, dentro dele, dentro do órgão cilíndrico e oco, chamado esôfago, o alimento ele vai permanecer de 5 a 10 segundos, ok?
de 5 a 10 segundos ele permanece. Então, permaneceu de 5 a 10 segundos ali, caiu no estômago. Entrando no estômago, nossa, professor, agora eu vou entender. Entrou no estômago, o que vai acontecer? Entrou no estômago, ele vai sofrer a ação de diversos agentes químicos. O nome daquele bolo alimentar ele vai mudar. Ele vai se chamar agora quimo. E como que se constitui o estômago? Quais as principais funções? Ali já vai começar a acontecer as absorções daqueles nutrientes que eu venho falando para vocês, tá? Vamos dar uma olhada. O estômago ele vai ter forma de J e ele possui 2 esfíncteres, a cárdia e o piloro. Quando o alimento chegar nele, o nome vai ser quimo. Então deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu até disponibilizei, deixa eu mudar esse fundo. Eu vou colocar aqui um estômago. Opa, quase que o estômago ficou aqui em cima da minha cabeça, né, pessoal? Um estômago fechado e eu vou colocar aqui um estômago aberto. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho desse estômago aberto, diminuir um pouco o tamanho desse estômago fechado. Perfeito, né? Vamos desenhar sobre ele. Primeiro, aqui no estômago, pessoal, ó, eu tenho os 2 esfíncteres. Esse aqui é o cárdia, tá? O esfíncter cárdia é aquele que vai fazer com que o alimento ele venha do esôfago e ele entre no estômago, tá certo? Tranquilo, tá dando para observar muito bem aqui do lado, né, pessoal? Além disso, a gente tem o outro que é o piloro. É justamente o esfíncter que vai ser responsável pela regulação, tá? O esfíncter que vai ser responsável, pela regulação dessa passagem alimentar do estômago para o intestino delgado, tá bom? Então, no estômago, o que é que eu tenho que entender? No estômago vai continuar e vai ser um pouco mais forte o processo da digestão, principalmente química, através dos ácidos presentes no estômago, tá? A bile também ela vai ajudar bastante. A gente vai ter algumas enzimas que elas são exclusivas do estômago, que a gente vai encontrar elas no estômago. Então, vai ajudar em todo esse processo de digestão química. Passado esse processo, o quimo ele vai ser deslocado para o intestino delgado. E daí, caiu no intestino delgado, só para vocês terem uma ideia, o intestino delgado ele pode ter até 6 metros, tá, de comprimento. Então, caiu no intestino delgado é uma vida ali. Vamos conversar um pouquinho sobre ele. Deixa eu tirar aqui os nossos queridos estômagos da tela. Muito obrigado. Intestino delgado. O intestino delgado é um tubo de pouco mais de 6 metros de comprimento por 4 centímetros de diâmetro. Então imagina, uma cobra, 4 centímetros é quase nada, pessoal. Uma cobra muito longa, tá? Então uma cobra muito longa. A gente começar a imaginar essa cobra, mais ou menos, todo o processo do nosso intestino delgado. Então, ó, imaginando a cobra, a gente vai dividir esse intestino em 3 partes. Duodeno, jejuno e ilho, tá? Duodeno, jejuno e ilho. Vocês vão ouvir muito falar sobre isso. Eu mesmo vou falar bastante para vocês de duodeno, jejuno e ilho. Sempre cai em todas as provas. Então a gente vai bater bastante nessa tecla. Eu vou mostrar para vocês em que porção representa o duodeno, qual porção representa o jejuno e qual porção representa o ilho no intestino delgado. O deslocamento para o intestino grosso também vai acontecer através das contrações. Então, ó, pegando aqui o intestino delgado para vocês, ele está numa qualidade ótima, dá até para eu ampliar ele bem antes que ele bata aqui na minha cabeça, né? Já pensou? Então, ó, o intestino delgado, a gente vai ter essa primeira porção, que é a porção que vem do estômago. Então, o duodeno. Então, ele veio do estômago, o duodeno, vai cair aqui no jejuno, tá? Jejuno, rodou aqui, até sair mais ou menos o ilho, que é o final, a porção final, que vai estar em contato com o intestino grosso, ok? Então ele vai passar por todo esse processo. No intestino vai acontecer a absorção de algumas vitaminas, tá? No intestino a gente tem alguma absorção alimentar.
Por isso, pessoal, eu queria até colocar aqui uma observação para vocês. Normalmente, quando se tem uma cirurgia bariátrica, por exemplo, o indivíduo que tem... Hoje em dia, se eu fosse discutir cirurgia bariátrica aqui, a gente passava 3 aulas e ficava só falando de cirurgia bariátrica. Por quê? Porque existem diversos tipos de cirurgia bariátrica. Mas um dos tipos mais comuns, o que é feito? Ele mexe no estômago. Então, ele tira aquela passagem do alimento. Na verdade, ele mexe no estômago e no intestino. Ele tira aquela passagem do alimento pelo estômago. Como? Como eu coloquei aqui no slide para vocês, ó. Aqui é o normal, o estômago, duodeno, o jejum de azul e o ilho em cor púrpura, né? Um pouco mais roxo. Quando a gente pega aqui a curiosidade, eu vou ampliar um pouquinho para ficar melhor para que vocês possam visualizar. Quando a gente pega aqui, ó, essa curiosidade, fica mais tranquilo para vocês. Olha só o que acontece, ele estica um pouco aquele intestino delgado, tá? Aqui continua o duodeno, tá? Aqui continua tranquilamente o duodeno. Mas o que é que ele pega? Ele pega o jejuno, né? Uma parte do jejuno e já coloca ela direto em contato com o quê? Com o esôfago. Então, o indivíduo, quando a comida vem do esôfago, ela já cai diretamente no intestino. Então, o que acontece normalmente para os indivíduos engordarem? O indivíduo ele vai comendo. Você já ouviu aquela história? Ah, o estômago ficou dilatado, meu estômago cabe muita comida. Realmente, o estômago é um órgão que ele aceita um volume de comida um pouco maior, na verdade muito maior até, do que as pequenas partes do duodeno, por mais que ele seja longo. Então o duodeno ele aceita comida, mas ele aceita uma comida pausada. Por isso que as recomendações para quem faz essa cirurgia bariátrica, principalmente no início, é que ele vá tomando 10 ml, 15 ml, 50 ml de água de tempos em tempos, para que o organismo ele comece a se acostumar com essa nova rota, tá? Com esse novo caminho que o alimento está percorrendo. Até que ele vai para um alimento pastoso, um alimento um pouco mais sólido, até ele ter uma alimentação normal, porém um pouco mais controlada. Por isso que precisa de uma equipe multidisciplinar juntamente com aquele paciente que passou por isso, ok? Deixando de conversa mole todas essas nossas curiosidades. Para o indivíduo que fez a cirurgia bariátrica, a gente cai no intestino grosso. O intestino grosso que ele vai medir aproximadamente de 1,5 a 2 metros. É nele que ocorre a absorção de águas e nutrientes. Pessoal, faz o seguinte, enquanto vocês copiam aí, deixa eu tomar só uma aguinha que minha garganta está um pouco seca, tá? E eu preciso parar de falar também, porque já imaginou, se eu tentar falar e enquanto eu falo, eu estou respirando, eu preciso de ar para poder emitir os sons. Enquanto eu falo, se eu tentar beber água, a chance de eu engasgar e essa água, ao invés de ir lá para o meu esôfago, como eu mostrei para vocês, ela for para o meu trato respiratório, eu vou começar a engasgar aqui, vou molhar computador, estúdio, vou terminar molhando tudo, inclusive vocês aí, viu? Com a tecnologia que a gente tem, é bem provável que chegue até um pouco aí dessa água que a gente está tomando. Então vamos lá. Ele vai ser dividido em seco, cólon, reto e o canal anal, tá? Como assim, professor? Estou colocando aqui para vocês, ó. Ele vai ser distribuído aqui um pouco acima do seco. O seco, pessoal, é justamente essa estrutura aqui que ela é um pouco mais gordinha. Depois vai passar para o colo ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente e o reto. Eu consigo melhorar isso para vocês? Consigo, lógico. Vou colocar aqui agora, ó. Colocar aqui um pouco, aqui eu consigo ampliar. Colocar aqui mais do meu lado. Opa, tá já chegando aqui para mim, viu? Já aqui do meu lado, calma aí. Então aqui, ó, aqui a gente vê a abertura de comunicação com o intestino delgado, tá? A gente vê aqui a abertura de comunicação com o intestino delgado. Aqui a gente tem o seco, o cólon ascendente, ó, subindo, ascendente, o transverso, o descendente, né? Até chegar na região sigmoide e, por fim, aqui o reto, ok? O canal do reto, o canal
anal por onde vão sair as fezes. Tranquilo, pessoal? Tenho certeza que sim, né? Ninguém vai ter dúvida em relação a isso. Deixa eu mudar aqui o nosso fundo. Melhor esse fundo, né? Porque é mais dinâmico aí, dá uma acordada no pessoal. Então, ó, continuar aqui. A gente vai falar agora do processo da digestão. A digestão ela não ocorre nas células, ela é totalmente extracelular. E ela vai ser dividida em digestão mecânica e digestão química, ok? Digestão mecânica e digestão química. O que é que eu quero com isso, professor? Vamos lá. Exemplificando para vocês. Digestão mecânica, ela vai ser na boca, através dos nossos dentes, através da nossa língua, através de toda essa estrutura fantástica que a gente tem aqui na cavidade oral. Então eu vou começar a mastigar esse alimento. Depois de mastigado esse alimento, através de algumas contrações que ocorrem durante todo o trato digestório, ele vai sendo empurrado por todos os órgãos que a gente já citou. Tá? E nesses órgãos, inclusive na boca, iniciando na boca, ele vai começar a sofrer ações de algumas enzimas. Por exemplo, na boca ele vai começar a sofrer a ação da pitialina. A pitialina, pessoal, é uma enzima fantástica. Por exemplo, ela está presente na saliva. Eu gosto muito de dar um exemplo para vocês. O indivíduo que ele pega um pão normal, seja ele pão francês, pão de sal, francesinho, depende muito da região onde vocês estão, qualquer pão salgado, pega um pão salgado, coloca o pão na boca. Aquele pão ele tem carboidrato. Começa a mastigar o pão. Mastiga, 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 sem engolir. Mastigando o pão, vocês vão perceber, eu quero que todos vocês façam isso hoje, quando forem comer um pãozinho, percebam que ele vai começar a ficar doce. Por quê? Porque a gente tem uma enzima chamada pitialina. Essa enzima está presente na nossa saliva, que vai ser misturada ao pão, e ela vai transformar aquele carboidrato um pouquinho mais em amido. Então, essa é uma ação, é um exemplo claro, tá, da ação da enzima na digestão química. Da mesma forma que quando chega lá no suco gástrico, ele vai sofrer as ações de outras enzimas, tá bom? Então, para que vocês entendam, começa na boca, a digestão mecânica e a digestão química. Quais são as enzimas que eu acabei de falar para vocês? Ó? Saliva, né? Na saliva a gente vai ter a pitialina que vai agir sobre o amido. No suco gástrico, vai estar presente no estômago, a gente tem pepsina, quimiotripsina, tripsina, que vai agir sobre proteínas, tá? No suco pancreático, principalmente aqueles, né, que estão presentes aonde? Intestino delgado. A gente tem amilopepsina, lipase, carboxipeptidase, aminopeptidase. E o que elas vão digerir? Onde é que elas vão atuar? Polissacarídeo, lipídio e os peptídeos. Já no intestino delgado, naquele suco intestinal ou suco entérico, a gente vai ter maltase, sacarase e lactase, atuando sobre maltose, sacarose e lactose. E aí entra até outra curiosidade, né? Ah, professor, mas fala um pouquinho mais sobre a lactose, que está na moda, intolerância à lactose. A lactose, pessoal, só a título de curiosidade, a gente tem uma grande quantidade de lactase, que é a enzima, tá? À medida que a gente vai se alimentando de leite ou derivados de leite que tenham lactose, essa enzima ela vai quebrando essas partículas. Com o passar dos anos, a maioria dos alimentos que a gente tem hoje, por exemplo, se o médico receitar para vocês um comprimido, 99% de chance daquele comprimido, independente dele ser um analgésico, um anti-inflamatório, um antibiótico, se ele for em forma de comprimido, ele vai ter leite naquele comprimido. Então, um indivíduo que tem alergia a leite, provavelmente ele não vai poder tomar um comprimido. O indivíduo que tem uma intolerância à lactose muito forte, para ele tomar um comprimido, ele teria que tomar um outro comprimido de lactase. É um comprimido que tem aquela enzima, tá? Por quê? O que acontece? Ao passar dos anos, a quantidade dessa enzima no organismo ela tende a diminuir.
E com o passar dos anos, a nossa alimentação de leite e derivados, ela tende a aumentar. Então, ó, é inversamente. Um não vai compensar o outro. Então, a gente precisa cada vez mais da lactase e a gente tem cada vez menos lactase, tá? Então, por isso que foram desenvolvidas algumas pílulas e as pessoas que foram diagnosticadas como intolerantes à lactose, elas têm que tomar essas medicações antes de comer qualquer tipo de alimento que tenha um derivado do leite. Ficou claro, né, pessoal? Ok. Além disso, além de todas essas situações das enzimas, a gente também vai ter a ação da bile, tá? Só para finalizar. A bile é um conjunto de sais produzidos onde? No fígado. Ele vai ser armazenado na vesícula biliar e a principal função da bile é atuar sobre as gorduras como detergente, separando as moléculas uma das outras. Pessoal, ó, vou colocar aqui para vocês alguns vídeos, só para que a gente possa ir revisando todo o nosso assunto, tá? Então, ó, primeiro, como que vai ocorrer o processo de digestão? A digestão ela vai começar na boca, tá? Começou na boca. O indivíduo ele mastigou, tá? Deixa eu só tirar aqui a tela. Tá mastigando e aí, ó, caiu na faringe, opa, a epiglote já empurrou lá para o esôfago. No esôfago ele vai passar como? Mais ou menos de 5 a 10 segundos no esôfago até cair no estômago, onde ele vai sofrer todas as ações. Eu tenho um vídeo aqui dele percorrendo mais ou menos o esôfago. O alimento ele caiu no esôfago. Ele começou a descer. Então, ó, ele está percorrendo, ele está sendo empurrado através dos movimentos peristálticos, né? Passou ali, ó, pelo esfíncter, pelo cárdia e caiu no nosso estômago. Acho fantástica essa imagem, pessoal. Quando ele cai no intestino, eu também não poderia deixar de fora, né? Quando ele cai no intestino, é lógico que o intestino também... Vê que fantástico, pessoal. O bolo alimentar, né? O quimo ali dentro do intestino, ele se movimentando aí. Ele já está, nesse caso, no intestino grosso, passou pelo intestino delgado. Ó, acontecem as contrações. E daí... Opa, só tirar aqui mais uma vez a telinha. E daí, o caminho dele é o reto, tá? Então, o caminho dele é descer para o reto. De uma forma geral, vamos revisar. Agora, vamos revisar montando com todas essas imagens que eu mostrei para vocês, aquele desafio que a gente passou lá no início da aula. Primeiro, deixa eu colocar um fundo neutro aqui. Por onde é que começa o sistema digestório? Boca, professor. Perfeito. Então, a gente começa na boca, tá? Então, o nosso sistema digestório vai começar aqui na boca. Deixa eu diminuir ele um pouco. Então, vai ser aqui. A boca está aqui, tá, pessoal? A boca está aqui. Imagina, pessoal, ó, vou pegar esse aqui que ele tem um pedaço do esôfago, tá? Então, da boca, passou pela faringe, caiu no esôfago. Então, a gente tem aqui o esôfago. Do esôfago, através aqui, ó, do esfíncter cárdia, ele vai cair no estômago, vai começar a sofrer algumas ações e através do piloro ele vai partir para onde? Para o intestino delgado. O intestino delgado eu tenho aqui, tenho bem bonito, ó. Então, ó, deixa eu diminuir esse intestino delgado. Peguei o intestino delgado aqui, ó. Liguei no intestino delgado. Perfeito. Do intestino delgado, ele vai para onde? Intestino grosso. Esse eu tenho também aqui, ó. Intestino grosso, deixa eu só diminuir, deixando ele proporcional. Perfeito. Intestino grosso aumenta. Ótimo. Do intestino grosso, ele percorre todo o intestino grosso e cai no reto. E daí, pessoal, a gente revisou todo o caminho do bolo alimentar. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e reto. A gente tem aqui, a gente montou toda a estrutura, desde a boca até o reto do sistema digestório, tá bom? E é com isso, eu quero que vocês aprendam cada vez mais, então não deixem de fazer as atividades propostas por nós, que vão ser passadas pelos tutores. Então façam esses exercícios de fixação, que como o próprio nome diz, eles vão servir para fixar melhor todo esse assunto que a gente passou para todos vocês. Só para ficar o gostinho, nossa próxima aula, sistema respiratório,
Sistema respiratório, vou ensinar vocês como vocês podem salvar algumas vidas. Se o indivíduo tiver uma parada respiratória, por exemplo, vou entrar só um pouquinho nessa parte de primeiros socorros, que eu tenho uma quedinha por ela, tá? Então vou falar um pouco dessa área, eu vou mostrar todo o funcionamento, como que ocorre toda a passagem de ar. Hoje a gente fez a passagem do alimento. Na próxima aula, a gente vai fazer a passagem do oxigênio, a passagem do gás carbônico que entra dentro do nosso organismo, tá bom? Então eu conto com vocês. Um grande beijo, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!